Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Sucesso e Finanças. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês algumas das principais figuras de continuação e de reversão de movimento. Tá? Nós vamos associar esses novos conceitos aos setups que nós aprendemos na semana anterior de Larry Williams, 9.1, 9.2 e 9.3, que são os principais. Tá bom? E ao longo da semana que vem nós vamos operar os setups e as figuras, e assim nós vamos compondo, né, uma bagagem de conhecimentos e de práticas que vão desenvolver o nosso sistema operacional aí de trade, tá bom? Beleza, então vamos começar aqui pelas figuras de continuação. Inicialmente, as bandeiras. O que são bandeiras e flâmulas? São pausas, interrupções temporárias curtas, tá? Logo após um movimento amplo, uma expansão muito grande de preços, e aí se afasta demais das médias, né? Então é necessário uma acumulação, né, para que as médias se aproximem e logo em seguida um novo movimento de alta. O que a gente pode procurar, né, essas figuras aqui no gráfico? Inicialmente, sem as médias, né, nós vamos apenas estabelecer aqui diminuir o zoom, né, para que a gente possa entender melhor ou identificar melhor essas figuras, tá bom? Então vamos olhar aqui, ó, de forma geral, olhando de longe fica mais fácil identificar, né? Então quando eu olho de longe assim, eu vejo que aqui a gente tem um movimento amplo, né? Um movimento bem amplo, uma pausa e outro movimento amplo. Tudo bem que houve um fundo aqui, né? Isso aqui dá uma quebrada um pouco no nosso conceito. Tá, mas aqui não, aqui dá para ver bem melhor. Um movimento amplo, um movimento contrário e outro movimento amplo. Então, no caso, essa configuração aqui, ó, que tem uma forma retangular, né, inclinada para baixo na direção oposta ao movimento pregresso, funciona como uma flâmula, tá bom? Veja bem, uma flâmula ela tem um formato retangular na direção oposta ao movimento anterior, tá? Então é um movimento de alta e depois forma uma flâmula na direção oposta. A projeção na continuação desse movimento é de que a perna de formação, ou seja, o mastro da bandeira, seja projetado para cima após o último fundo. Nesse caso aqui não bateu exatamente lá, mas chegou quase, né? Tá? Então, se der o zoom aqui, a gente entende melhor, a gente até identifica melhor essa formação aí, ó. É uma formação bem característica, tá? Você vê aqui um movimento altista, aí depois vai fazendo fundos e topos mais baixos, e o rompimento para cima, né, dessa acumulação vai trazer a expectativa de um novo movimento altista. E observe que rompimentos, eles sempre buscam depois uma confirmação, né? Há um rompimento, depois há um teste da zona rompida, para depois haver um movimento. Bem didático esse exemplo aqui, tá certo? Bom, esse mesmo exemplo, se nós fôssemos considerar apenas essa formação aqui, ó, tá? Triangular, ó, aqui, ó, tá certo? Nós teríamos então uma bandeira, tá certo? Só que não funciona muito bem, porque a bandeira após rompida, ela tem que seguir na direção, ou seja, deveria haver um rompimento aqui, ó, tá certo? Para que fosse enquadrado como bandeira. Só para exemplificar aqui para vocês, que nem sempre vamos encontrar todas as configurações rapidamente no gráfico, e aí o vídeo pode ficar muito longo, tá? Então, a bandeira seria isso, né? Um movimento altista, uma acumulação de topos e fundos, né? Na mesma, lateralizando ou na direção contrária ao movimento, né? Um triângulo teria que ser uma formação ou lateral ou baixista, tá certo? E aí, quando rompido, né, esse triângulo ele deveria levar direto em direção ao objetivo, tá certo? Aqui houve esse fundinho aqui que desconfigura, então cabe bem como uma flâmula, mas não como uma bandeira, tá? Observe como ele se enquadra bem aqui como uma flâmula, ó. Tá vendo? Perfeito, topos e fundos descendentes até que há o rompimento, tá bom?
E aí a projeção se dá quase no nível ideal. Vê que a gente colocou um pouquinho para cima aqui, né? Tá certo? Então talvez tivesse uma projeção até mais longa. Tá bom? Beleza, então vamos aqui para os próximos conceitos que nós tratamos no começo aqui, né? Que são bandeiras e flâmulas, já falamos, os triângulos. Os triângulos que podem ser simétricos ou podem ser também assimétricos, ascendentes ou descendentes. Triângulos são formações mais longas, né? São formações que não necessariamente exigem um movimento de impulsão anterior, né? Já você vê uma tendência normal de alta, aí é uma congestão, e depois dessa congestão, a continuação do movimento quando rompido para cima. Na verdade, o que interessa, né, tanto na flâmula, na bandeira, quanto também nos triângulos, é a direção do rompimento, tá bom? Se romper para cima, na direção da continuação da tendência anterior, projeta-se, no caso da flâmula e da bandeira, a perna anterior para cima. No caso do triângulo, o que se projeta é a primeira perna do triângulo. Vamos encontrar aqui um triângulo para explicar melhor. Tá? Então nós temos aqui, ó, nesse momento, um triângulo formado. Temos uma perna inicial, onde há a perda do fundo anterior, né? Existe aqui uma configuração, né? Onde conseguimos formar um ALTB, né? Temos o LTA que começa aqui, depois, né, essa LTA ela muda de referência porque perde o fundo de novo, depois muda para cá, depois faz dois fundos na LTB, na LTA, né, e quando rompe para cima. Então essa perna inicial do triângulo, ela é projetada, né, na direção da formação, tá? Essa primeira perna, ela é projetada para cima, tá? Tá bom? Tá lá, bateu lá, tá bom? Após o rompimento, tá bom? Esse é o conceito do triângulo. Você vem no movimento autista, né? Tem um canal de alta aqui, né? E de repente entra numa tendência indefinida, tá? Quando você entra numa tendência indefinida, significa que você perdeu o fundo anterior, aí você vai ter algum tipo de congestão, né? Essa congestão, quando perde esse fundo aqui, ó, ela dá origem a um triângulo, porque, veja bem, ela faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, sai da tendência de alta. Mas aí ela não faz uma tendência de baixa, entendeu? Ela faz uma congestão lateral. Essa congestão lateral ela pode ser retangular ou triangular, né? Se ela tivesse topos e fundos no mesmo nível, seria uma formação retangular, né? Essa formação retangular ela é indefinida, né? Se aqui nós tivéssemos topos e fundos no mesmo nível, né, teríamos uma congestão retangular. E não é muito bem o caso aqui, tá? No caso da congestão retangular rompida para cima, nós teríamos, né, essa projeção aqui para cima, que não foi atingida, mas deveria atingir, se fosse uma congestão retangular, né? Claramente aqui não é, tá? Ela vem contraindo, topos e fundos em contração, cada vez mais próximos, tá certo? Que aí enquadra, você pega a ferramenta de triângulo, né? Você monta aqui a LTB e você consegue enquadrar um triângulo aqui, ó, tá? Consegue enquadrar um triângulo, tá certo? Então você vê, né, esse triângulo foi violado duas vezes aqui, mas acabou rompendo para cima, tá certo? Quando rompeu, ele projetou essa perna lá, tá bom? Esse é o conceito da formação triangular, né? Vamos voltar lá para o nosso gráfico, né, do mini índice, já passando então pelas bandeiras, fórmulas e triângulos simétricos. Agora triângulos ascendentes ou descendentes. Aqui claramente, né, nós temos uma linha, né, de resistência, tá vendo? Tá vendo essa linha? Tá? Olha só. Tá? Aqui nós temos um movimento autista, né? Também parece muito com uma flâmula, que tem um impulso muito forte, né? E depois ela bate aqui, aí vem e faz fundo, aí bate aqui de novo, aí vem e faz fundo, bate aqui, ó, os fundos, a partir daqui começam a ser fundos mais altos, tá? E, a resistência, ela não é rompida, tá? Então define uma linha de resistência, né? Esse é um triângulo assimétrico ascendente. O triângulo ascendente, ele tem
pelo fato de formar fundos mais altos e parar sempre na mesma resistência, ele é uma acumulação que induz, né, os atores do mercado, né, sobretudo os compradores, a romperem aquela resistência lá. Tá? Como houve aqui o rompimento, um teste desse rompimento e o prosseguimento dos preços. Tá certo? O triângulo descendente é o contrário. Você vem numa formação baixista, né, numa tendência baixista, e consegue então estabelecer um suporte. Ó, então a gente encontra aqui um triângulo baixista. Por quê? Porque você encontra aqui um patamar de suporte, certo? E topos mais baixos. Tá? Consegue entender? Ó, o preço vem, aí ele viola aqui, ele volta aqui para esse topo, ele bate, acha um fundo aqui, vem fazer um topo mais alto, né? Esse topo está mais baixo que o anterior, aí vai no suporte de novo, aí faz um topo um pouquinho mais baixo que o anterior, e aí até que ele rompe e dá continuidade ao movimento. É um triângulo descendente, né? Você vê, tem uma tendência baixista pregressa, né? Essa tendência ela é momentaneamente interrompida, né? Nessa linha de suporte, uma linha de suportezinho que pode ser traçada aqui, né? E aí quando ela forma esse triângulo, né? Ele forma esse triângulo, depois é rompido e dá continuidade ao movimento, tá? Essa é a formação triangular assimétrica baixista, tá? Descendente. Tá? Então já passamos as figuras de continuação. As figuras de reversão, temos aqui as mais importantes, que são ombro, cabeça, ombro, e também ombro, cabeça, ombro invertido, né? O topo duplo e fundo duplo, o topo triplo e fundo triplo e as derivas, ou cunhas, tá bom? Então vamos tentar encontrar aqui, né? Ombro, cabeça, ombro, já encontrei um aqui, ó. Olha só, nós temos aqui um topo, né? Um topo mais alto, é isso? Um topo mais alto, né? E depois um topo mais baixo. Esse topo mais baixo, ele deveria ser o ideal, mais ou menos na altura desse topo aqui, tá? Então o que nós encontramos? Que isso aqui é a cabeça e esses dois aqui são os ombros. Entre os ombros, na linha de pescoço, nós traçamos o que será a linha de pescoço, que é a nossa referência, né, para acionamento dessa figura, tá bom? Então, ó, mesmo movimento autista, faz um fundo. Esse fundo define a primeira perna, a primeira base aqui da linha de pescoço, tá? Aí faz um topo mais alto, o que se espera é que esse fundo não seja perdido. No caso aqui ele foi perdido, ó, tá? Ele foi perdido. Mas você pode fazer fundo no mesmo nível, pode fazer fundo um pouquinho mais alto, né? Mas o que nós esperamos numa tendência de alta, né, é que os topos e fundos eles sejam sempre ascendentes, tá bom? Sejam ascendentes, tá? Topos e fundos ascendentes. Aí aqui quando ele perde a linha de tendência de alta e faz um fundo, um topo aqui no mesmo nível, até mais baixo do que o anterior, ele já dá origem a uma indefinição da tendência. No momento em que ele perde a linha de pescoço, o que se espera é que a altura da cabeça até a linha de pescoço, tá, seja projetada para baixo, ok? A partir do rompimento, tá bom? Isso aí é o que se espera, tá? Nesse caso aqui não atingiu, ou não atingiu ainda, né? Porque podemos ter uma continuação aqui para baixo, tá bom? E essa figura ela tem normalmente, né, a simetria, né? Ou seja, o tempo antes do rompimento, né? Aqui do fundo até o topo, lá 29 candles, se dá até o objetivo, tá? Mais ou menos. Nesse caso aqui não está desconfigurado, já deu 36 candles, né? 51 candles e ainda não atingiu a projeção, tá bom? Ok, esse é o ombro, cabeça, ombro. Essa figura ela só tem peso, né? Só tem um significado mais importante quando ela acontece em um topo, né? Ou seja, no final de um movimento autista, tá bom? Quando ela acontece no final de um movimento baixista, né? O que nós temos que procurar é o ombro, cabeça, ombro invertido, né? Tá certo? Caso que não tenha ocorre. Então o que a gente encontra aqui é um fundo duplo, tá bom? Ó,
fundos na mesma altura, tá certo? O que não está muito na configuração aqui é que esse W, né, ou seja, a perna, que é o topo que dá a formação, ele não está bem configurado para fundo triplo, mas sim para fundo duplo. Vamos estudar isso aqui melhor. Observe. Nós temos um W, um movimento de W, que é o que define o fundo duplo, que é um movimento de simetria, né? Está mais para fundo duplo isso aqui. Tá? Então esse ponto aqui, ó, esse topo aqui que está entre os dois fundos duplos, tirar essa marcação, tá? Ele define o acionamento da figura. Ele está muito alto, né? Mas então o que se projeta, né, é a simetria após o rompimento dessa zona aqui do topo que separa os dois fundos duplos, tá bom? Olha aí o W. Tá? O oposto disso aqui é o topo duplo, né, que se dá no final de um movimento autista. Tá certo? Entendido aí? O fundo duplo, topo duplo. Né? O Okoi ainda não encontrei aqui nessa forma, nesse desenho. Vamos ver se a gente encontra um Okoi aqui nos 15 minutos de Ambev. O que nós temos aqui? Né? Podemos dizer que nós temos aqui, né, cabeça, ombro e ombro. Entenderam? Só que é o ombro, cabeça, ombro invertido, no fundo. Tá? Então aqui a gente define a linha de pescoço, né, entre os dois ombros, que quando rompido vai projetar, né, a distância da cabeça até o pescoço. Então aqui pega aqui e projeta lá. Certo? Atingido. Tá bom? O Okoi é isso daí. Tá? Ok, retomando aqui. Então já vimos ombro, cabeça, ombro, né? E ombro, cabeça, ombro invertido, oco e Okoi. Topo duplo e fundo duplo, já vimos. Tá? Topo triplo e fundo triplo. Difícil de encontrar, tá? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Quando nós temos aqui no final do movimento baixista, né, 3 fundos no mesmo nível, tá bom? 3 fundos no mesmo nível. Então esse nível aqui define uma zona de suporte bem forte e que provavelmente vai fazer levar os preços de volta na direção oposta. Qual é a referência? A referência costuma ser o topo entre os fundos, tá? Então aqui nós temos um topo aqui e temos outro topo, que está muito alto esse topo, tá? Mas a partir do momento em que esse topo que forma entre os fundos é rompido, sem início a tendência contrária, tá certo? Fundo triplo, mesma coisa para topo triplo, tá? Com gestões de topo, 3 toques, 2 toques, 3 toques, e que onde há a perda do fundo anterior, aciona a reversão da tendência, ou do movimento, tá certo? E por fim, agora nós vamos tratar das derivas, ou das cunhas, que são movimentos de contração, que acontecem na direção a favor do movimento anterior, tá? Vamos tentar encontrar aqui. Tá certo? Ó. O ideal é que tivesse mais alguns toques aqui, tá? Ela vai deixando de fazer topos, vai fazendo topos mais altos, mas cada vez mais próximos um do outro. E aí até que ela é rompida, tá? Até que ela é rompida, tá? Então, ó, temos aqui, ó, continua fazendo topos e fundos mais altos, mas observe, né?
que o topo anterior quase que não é superado, Aqui está melhor de ver, né? O ideal é que essa formação acontecesse lá no final do movimento, entendeu? Ó, isso é uma cunha, tá bom? São topos e fundos ascendentes que vão contraindo na direção do movimento anterior e que, quando rompidos, vão projetar toda essa perna inicial para baixo, ou toda essa perna inicial para baixo, tá bom? E a deriva é quando isso se dá de forma retangular. Vamos tentar encontrar uma derivazinha aqui. Ó, tá vendo? Ele vai parando ele vai afunilando o canal, né? Vai fazendo um canalzinho minúsculo, com topos e fundos mais baixos, mas cada vez, né, mais próximo, que o canal anterior é um canal muito mais amplo, né? E aí, de repente, faz uma derivazinha no final e se encerra o movimento, tá bom? Tá vendo? Vai fazendo a deriva. Ele vai contraindo, né? Os topos vão ficando cada vez mais próximos, os fundos cada vez mais próximos um do outro, até que há uma reversão de movimento. É difícil pescar isso aqui, tá? Tá vendo? Ó, tá fazendo fundos mais baixos? Tá, mas quase que não passa, tá vendo? Então, essa diminuição da amplitude do canal, né, vai fazendo com que, a qualquer momento, se rompa a linha de tendência que está se formando na deriva e, logicamente, se rompa também o canal baixista. Tranquilo? Então é isso. Assim a gente encerra o nosso vídeo de hoje, que teve por objetivo destacar figuras de continuação e de reversão. Ao longo da semana que vem, nós vamos fazer os nossos trades naquelas 2 horas e, ao longo do tempo, nós vamos marcando topos e fundos e tentando dar interpretações, não somente para encontrar setups de Larry Williams, como também figuras para entender se haverá formação de continuação ou de reversão de tendência. Ok? Então é isso, gente. Agradeço demais pela audiência. Eu peço que vocês compartilhem nosso canal. Vocês acessem também nossas mídias no Facebook e no Instagram, né? Sucesso e Finanças, né? E que vocês chamem seus amigos, seus familiares interessados em saber mais sobre como operar na Bolsa de Valores, como, né, melhorar suas finanças, para o nosso canal, tá bom? Sucesso e Finanças no YouTube. Inscreva-se e compartilhe. Eu me chamo Sérgio Batista, esse é o canal Sucesso e Finanças. Grande abraço, meu irmão. Tchau.